Boa tarde, boa noite. Boa noite. A gente veio hoje aqui fazer esse bate-papo, né? Então hoje é uma coisa assim bem mais solta, se vocês quiserem falar sobre as suas experiências também com o Xing, levantem a mãozinha, a gente abre espaço para vocês, tá? Para quem não conhece o I Ching é um estudo filosófico, né, sobre as transformações da natureza e sobre as interações das forças da natureza por uma ótica taoísta. A gente fez, né, recentemente uma live onde a gente explica melhor, né, os princípios do I Ching, como é que ele funciona e tal. E além de ele ser um estudo de filosofia, né, ele também pode ser usado como um oráculo, né? Ele pode ser usado como uma forma, né, da gente fazer perguntas para o universo e o universo, né, responde essas perguntas para a gente. Entender essas respostas já é um pouquinho mais complexo, né, gente? Por isso que a gente estuda bastante, né, nos nossos cursos de Xing. Mas se vocês quiserem ver, né, a live, tem um link que está rolando aí no chat, né, que vai dar nesse formulário, onde a gente vai pedir, né, nome, e-mail, telefone de vocês, para a gente poder mandar o link para vocês e também entender um pouquinho qual é o interesse de vocês, né, o que vocês querem saber sobre Xing e coisas assim, tá bom? Para a gente começar, então, a gente vai falar um pouquinho das nossas experiências, né, com o Xing, né? O Ian, né, tem uma coisa super legal para falar para a gente sobre os princípios do I Ching, né? Como ele age assim no mundo do homem. Fala, Ian. Olá, pessoal. Meu nome é Ian, eu sou um dos professores dos nossos cursos de Xing e queria falar para vocês um pouquinho, né, da minha experiência e o que foi um divisor de água nesse estudo, né? Como a Lari falou, o Xing é algo muito amplo, né? Então, o Xing é uma ferramenta que tenta decodificar as leis da natureza, as leis do universo, né? Então, todo mundo já ouviu falar de um pouquinho das teorias de Yin e Yang, né? E que a gente explica bem, como ela falou naquela primeira live que a gente fez. Mas eu queria começar falando, né, como muita gente conhece o I Ching só como um oráculo, né, só como jogar as moedinhas e ter uma resposta, né? O I Ching ele é muito mais que isso, ele é um estudo filosófico, ancestral, taoísta, né, que pode facilitar, ajudar nossa vida, né, a gente poder fluir de maneira mais harmônica, né? Então, eu quero começar jogando um mito fora, que dentro da visão taoísta, dentro da visão do I Ching, né, a gente não é predestinado a nada, né? A gente pode até ter tendências muito fortes de caminhos, alinhamento de caminhos, né? Mas essa questão de ser predestinado, de já ter um caminho definido na nossa vida, isso é um pouco contrário à visão, né, do I Ching, né? Então, eu queria começar a falar primeiro de uma teoria que a gente chama de três poderes, né? Essa teoria ela explica um pouco o que é o destino na visão taoísta, na visão do I Ching, né? Então, existem três forças que influenciam o nosso destino, né? Como eu falei, a gente não é predestinado, a gente depende dessas três forças, essas três forças podem, né, mudar o nosso caminho, tá? Então, a primeira força que a gente fala é o céu, né? Quando a gente fala do céu, a gente fala do tempo, dos ciclos, né? A gente fala que essa energia do céu ela é yang, né? Então essas energias, quando muda o ano, que fala dragão de madeira, então sempre tem uma energia que vem do céu, influenciando o homem que está no meio, né? A segunda energia que eu queria falar é a terra. Acho que tem alguém com áudio aberto aí, pessoal. Dá para mutar, Lari? Se prepara, Cris. Se prepara, porque a tua máscara vai cair. Consegue fechar aí, Lari? Pronto. Desculpa parar, mas é que tem alguém falando, aí eu acabo me perdendo o raciocínio. Então, essa segunda energia é a energia da Terra, né? Quando a gente fala da Terra, a gente fala das condições.
das condições dos lugares físicos. Então, também tem uma energia que vem da Terra, é uma energia yin, né? E no meio a gente tem o homem, né? Que é a ação do homem, que é o livre-arbítrio, né? Então, existem, como eu falei, essas três energias, céu, homem e terra, né? O homem, né, ele precisa se harmonizar com essas duas energias que são, essas duas forças da natureza que são maiores, tanto o céu como a terra, né? Então, o estudo do I Ching ajuda com que a gente consiga fluir entre céu e terra de maneira mais harmônica, né? De maneira mais fluida, né? Então, quando o homem vai lá e planta alguma coisa, ele precisa que o céu ajude, ou chova, ou faz sol, né? Dentro dos estudos do I Ching, a gente consegue ter indicações dessas energias e como eu seguir ela para favorecer tanto o meu caminho como o caminho das outras pessoas. Quando a gente vai plantar alguma coisa, a gente precisa que o solo, que a terra, que as condições físicas, né, favoreçam, tenha nutrientes. Se eu vou erguer uma casa, precisa ter uma fundação firme para que a terra dê sustentabilidade. Né? E o homem está muito próximo, caminhando na terra. Né? E aí você pode plantar e ter resultados. Né? A gente fala que trilhar de maneira harmônica, né? Vamos imaginar assim, está tendo uma tempestade, né? Se você for para um campo, para um descampado, o perigo de cair um raio na sua cabeça pode cair em qualquer lugar, dentro da casa, mas o perigo do raio é muito maior. Se tiver um terremoto, alguma coisa tremendo, a terra instável, se você ficar ali naquele lugar que está tremendo, instável, também o perigo vai ser maior. Então, a consciência do homem pode fazer com que ele procure abrigo, né? Então, tem essa ação do homem. Eu queria falar um pouco dessas três forças, dessas três influências. Para poder ir para uma outra teoria que a gente chama de quatro virtudes, né? Eu falo de teoria, mas tudo nessa visão do I Ching, nessa visão taoísta, é para a gente conseguir colocar em prática no dia a dia, né? Se a gente fala nessa filosofia que tudo que não é prática, tudo que a gente não consegue colocar ali no dia a dia na prática, a gente joga fora, não serve, né? Então a gente quer falar um pouquinho da ação do homem, né? Esse que está no meio, né? Para trilhar caminhos de maneira mais consciente. A gente tem uma teoria que chama as quatro virtudes. Então, essa teoria ela ajuda muito a gente a desenvolver habilidades, né? Isso para mim foi fantástico quando eu comecei a estudar I Ching, né? Porque era uma pessoa que começava muitas coisas e não ia até o final. Eu nunca entendi o porquê que eu não ia até o final. Falava, será que eu não tenho força de vontade? Né? Será que eu não sou bom nisso? E tem uma estruturação, um desenvolver dessa habilidade que o Instiga ensina, de como começar e encerrar ciclos, né? Para que eu possa fazer isso de maneira mais fácil, vá criando habilidade na vida, vá criando fluidez através desses quatro princípios, desses quatro virtudes. Tá? E qual o nome dessas quatro virtudes? A gente chama de princípio, abertura, harmonia e retidão. Né? O que é o princípio, né, para começar? O princípio é como eu começo um ciclo na minha vida. Então, eu quero fazer alguma coisa, que nem os quatro professores são acupunturistas também. Então, fala assim, eu quero ser acupunturista. Isso me toca internamente, né? É uma coisa que está alinhada com uma vontade mais profunda? É bondoso isso? Ou eu estou começando isso só por medo? Ah, eu tenho medo de ficar pobre, então vou começar alguma coisa que dê dinheiro. No caso, não vai ser acupuntura, né? Mas a gente vê muito isso. Ou por uma vaidade, eu não quero começar isso para ter um status. Eu não gosto muito disso, mas isso me... Né? Então, entender se esse princípio está alinhado com os meus valores internos, se ele respeita as regras externas, né? Se esse princípio ele vem do meu âmago, faz com que a gente comece ciclos, né? E depois, quando a gente precisar sustentá-los lá na frente, a gente tem uma facilidade de sustentá-los, né? Quando eu consigo ter essa visão mais clara de um princípio bondoso, de um princípio que está alinhado com uma verdade interna, eu tenho que ir para um segundo atributo, né? Uma segunda virtude, que é a abertura, né? Agora eu já sei que eu quero, eu decidi internamente, está alinhado, né? Eu me planejei, né? Mentalmente, tempo, condições, tenho dinheiro, não tenho, como eu faço? Agora eu preciso viabilizar na vida prática esse princípio, né?
Eu preciso de uma clareza, que a gente fala que é a clareza do fogo, né? Clareza tanto interna como externa. Tá? Eu preciso fazer um curso que só tem no outro país. Eu não tenho muito recurso. É ok para mim eu ficar lá no hostel? Ah, não, isso para mim só serve se eu tiver um hotel bom, né? Então você já não vai conseguir viabilizar esse princípio, mesmo que ele seja um princípio muito verdadeiro, né? As aberturas externas permitem, eu tenho dinheiro, eu tenho força física, eu tenho condição física para isso, então a gente precisa de um segundo passo, que é o que a gente chama de abertura, de como viabilizar esses princípios, né? Até aí normalmente costuma ser mais fácil, né? Depois vem outras duas virtudes que sempre é um pouquinho mais difícil e que normalmente é onde as pessoas elas desistem, vamos assim dizer, né? Que é a terceira, que é a harmonia. Então, eu tenho um princípio claro que está alinhado com uma verdade interna, eu consegui viabilizar isso de maneira prática no mundo, tendo clareza das limitações internas e das aberturas internas e das aberturas externas que isso exige. E agora, como eu trilho? Né? Como eu pego a minha enxadinha e vou lá e trabalho, coloco na prática no dia a dia? Né? Normalmente esse é o que dá mais trabalho, né? Porque se demora bastante tempo, né? Então, como que eu exerço uma profissão por anos e anos e anos, né? Se o meu princípio lá foi por medo, foi por vaidade, né? Ter que trabalhar todo dia em algo que não está alinhado com o meu âmago, né? Que não está alinhado com uma verdade, se torna muito desgastante, se torna muito exaustivo. Você está fazendo algo que você de verdade não gosta, você escolheu por um medo, né? Você escolheu por outro motivo. Isso seja trabalho, seja relacionamento, seja qualquer ciclo que eu quero começar e encerrar na minha vida, né? Então, nesse momento da prática, né, é onde começa a pesar mais, né? E às vezes até na vida prática a gente às vezes se desconecta. Na hora que eu estou ali, que nem eu quero ser médico, mas eu entrei no hospital e fui trabalhar com a parte financeira. Você está ali, puta, eu não estou muito feliz. Mas deixa eu relembrar no meu princípio para ver se eu estou alinhado com aquilo lá atrás. Aí você pensa e fala, puxa, não era bem isso. Na verdade, eu não quero trabalhar com a contabilidade, eu quero trabalhar com as pessoas, olhando, sentindo, vendo o olho delas, né, tocando, né? Então, a gente precisa de uma certa justiça nesse momento com a gente. Está sendo harmônico? Era isso mesmo, né? Então, aqui é onde muitas vezes as pessoas, né, quando elas começaram por outro motivo, né, a gente costuma desistir. Eu me peguei muitas vezes começando algo por empolgação, por ânimo, que bonito, nossa, dá muito dinheiro, isso, aquilo, né? E sem parar lá atrás no princípio e meditar um pouco. Deixa eu ver se está alinhado comigo, né? E por último, né, o que a gente chama de, então falei da harmonia agora, né, que é essa questão de trabalhar, e por último a retidão, que é como eu encerro, porque eu vou ter que encerrar um ciclo para depois começar outro, né? Eu acho que a gente não começa só um ciclo de cada vez, a gente tem em vários níveis, né, em vários âmbitos da nossa vida, vários ciclos ao mesmo tempo. Alguns a gente está no princípio, outros a gente já está terminando, outros a gente está ali trabalhando na harmonia, né? Então, o quarto é a retidão. Como eu encerro para começar os outros? Não dá para ficar a vida toda na primeira série, né? Por mais que os amiguinhos sejam legais, eu tenho que encerrar e tem amiguinhos que vão comigo para a segunda série, e tem outros que não, né? Mas eu tenho que ter a maturidade de entender que ciclos começam e encerram, né? E encerram com essa sabedoria da retidão, que é a sabedoria da água, saindo mais forte, saindo mais maduro, saindo com mais habilidade para os próximos ciclos, né? Então, quando a gente fala dessa prática das quatro virtudes, né, é uma prática que, para mim, né, é uma prática que veio me trazendo muita fluidez nos assuntos da vida. Então, essa coisa de começar e parar, muitas vezes, por não refinar esse princípio, ou por muitas vezes não pensar muito bem na viabilização, legal, isso eu gostei, vamos de qualquer jeito agora aqui, a gente vai empurrando com a barriga, né? Se for um ciclo complexo, longo, não vai dar para empurrar com a barriga, né? Você vai precisar planejar antes, né? Então, seja para a gente começar ou para a gente já descartar logo no começo, falando daqui não é para mim, isso daqui não está alinhado comigo, né? Eu vou economizar muita energia na vida
e vou praticar isso e conseguir ter fluidez no meu ciclo. Eu acho que não é fácil no começo, né? Mas faço uma vez, faço outra vez, eu vou ganhando habilidade. Tudo a gente vai se lapidando e ganhando habilidade, tudo é treino, né? Então é um pouquinho disso. Acho que o que trouxe mais, né, praticidade na minha vida, praticidade alinhado com essas virtudes, né? Porque sempre que a gente fala das virtudes, a gente tem um filtro que é da sinceridade, né? Então tudo isso para mim está sendo sincero, eu estou me convencendo a isso, né? Porque eu criei alguma ilusão sobre esse processo, né? Acho que é um pouquinho disso. Muito bom, muito obrigada, Ian. Muito, muito Obrigado a bonito, né? vocês. Isso de você trazer, né, o poder do homem, né? Essa questão de que a gente tem algum, né, poder dentro do destino, né? De se posicionar entre o céu e a terra de maneira adequada, né? E também da gente estar, né, de acordo, né, com as virtudes, assim. Eu gostaria de chamar agora uma das nossas alunas, né? Porque ver os professores falando é uma beleza, né? Porque, nossa, né, a gente fala bem, a gente, né, parece que está há muitos anos fazendo isso, né? Mas gostaria que vocês ouvissem também um relato, né, de uma das nossas alunas, que, assim, já está nesse caminho há um bom tempo, né? Porque a formação não é curta, né? A gente faz o curso de fundamentos, depois a gente passa por, né, mais de 2 anos estudando, né? E ela tem ótimas experiências para passar para a gente. Isa, você pode falar um pouquinho com a gente? Eu fiquei em dúvida se era eu mesma. Era você mesma, Isa. Conta um pouquinho para a Muito. gente como é que foi fazer o curso e como esse conhecimento te ajuda hoje no dia a dia. Olha, eu costumo falar que Xing é um estudo para a vida toda, né? Mas foi muito prazeroso, assim, a gente começou no meio da pandemia, assim, até para uma ajudar a outra, uma fazer companhia para outra, ter algum objetivo no nosso dia a dia, né? E para mim foi muito bom, assim, acessar um conhecimento que eu tinha zero, né? Praticamente zero conhecimento. E ver que é um mar, né, de possibilidades, né, um mar de descobertas, né, e eu acho que, assim, é o que eu falo, a minha caminhada está começando, está bem no comecinho, né, tem muita coisa para aprender ainda, para decifrar do I Ching, embora eu tenha tido excelentes professoras, né, que uma turma muito gostosa, a gente criou uma amizade muito sincera, né, e, embora tenha tido toda essa base muito boa, eu sei que é um estudo que eu tenho que fazer e repetir, repetir, repetir. Mas já é um conhecimento que me ajuda, né? Mesmo eu sabendo que tem toda essa estrada pela frente, eu já consigo, assim, minimamente olhar o texto e falar, não é para a direita, é para a esquerda, né? Eu tive uma experiência no carnaval do ano passado, que eu tinha tido um pequeno desentendimento com a minha filha, e o I Ching mandou eu executar a sentença, que era, ela estava de castigo, né, conforme o combinado com ela estava de castigo. E, e aí surgiu aquela história, a amiga vai para o carnaval, vai viajar, a mãe deixa toda aquela campanha absurda, e aí eu tirei de novo. E o I Ching foi literal. Mantenha a conduta. Aí a minha medida disciplinar, deixa, né? Eu vou relevar, depois a gente vai ajustando a educação no decorrer. O litoral norte inteiro desaba e eu fico quase que 36 horas sem falar com a minha filha, sem saber o que tinha acontecido, sem saber se estava viva, se estava bem, o que tinha acontecido. Aí, de uma forma muito sutil, eu aprendi que tem que levar em conta. Tem que respeitar que o negócio é sério, o bagulho é sério. Então, gente, olha, eu tenho tido boas experiências, muitas dúvidas, né? É,
Até gostaria estou até pensando em fazer o curso novamente para ir consolidando, né? Um conhecimento que a gente vai consolidando, mas nas questões que eu consigo decifrar, já é de grande valia no meu dia a dia. Fica tranquila, Isa, que até hoje a gente tem dúvida, né, professores? Especialmente quando a pergunta é para a gente, né? E a gente está muito envolvido emocionalmente no assunto. É muito bom, né, a gente ter o olhar de outras pessoas para as nossas perguntas, porque às vezes a gente, né, no envolvimento não soube formular a pergunta direito, então aí a resposta vem meio truncada, ou a gente não está olhando para o cerne da questão, né? Tá, às vezes olhando a questão por, né, pequenos ângulos das coisas que estão ao redor daquela coisa, né? Por isso que é importante, né, o trabalho do consultor, né, como a gente, como você também, né, de ouvir a pessoa, né, esse trabalho que a gente faz de ouvir a pessoa, ouvir a questão, para a gente conseguir entender o cerne e fazer as perguntas, né, mais objetivas, ou as perguntas que vão ajudar melhor nas pessoas. Todas essas formas, né, a gente aprende lá no curso, e fica tranquilo que é isso mesmo, é um estudo para sempre, né? E é muito legal a gente ter aula com professores diferentes, né? Eu tive aula com professores diferentes. E é legal porque cada um, né, vai adicionando no seu ensino um exemplo diferente, uma forma de ver diferente da mesma linha, né, dentro do mesmo contexto, dentro da mesma simbologia, né? Então isso é bem legal, bem legal. E como é que você vê, Isa, assim, você antes do curso, né, que você, tipo, a gente começou a fazer o princípio, jogava o Xing, e agora, depois que você terminou todos os ideogramas, os hexagramas, né? Assim, como que tá a, essa coisa de você passear, né? Por esses ideogramas, por esses conselhos, né? E eu acho que não é só a questão da consulta, né, Lari? Eu acho que cada texto traz uma reflexão para a vida, né? Quanta coisa que a gente mergulhou fundo no curso, né? Às vezes a gente fala, nossa, isso aqui virou uma terapia coletiva, né? O quanto isso leva a questionamentos, né? Tem certos textos que eu me ponho nessa reflexão, né? Porque é um pouco da gente se melhorar dia a dia. E eu acho que os textos traz isso, traz esse repensar sobre as condutas, os objetivos, o modo de viver. Então, tem tudo isso. Além de uma simples consulta, né, tem toda a influência, né, na vida, para a vida, né, para os questionamentos mesmo, para a gente se aprimorar e sair dessa vida um pouquinho melhor do que a gente entrou, né? E essa fala sua, né, Isa? Porque quando a gente vai estudando os hexagramas, a gente estuda o simbolismo puro, daí a gente vai linha a linha. Então, assim, até parece que ele abre um espectro de possibilidades, que é tudo natureza, né? Mas, assim, né, a gente já estudou, você está num processo de refinamento, de estudo. Onde que você está? Você está precisando limpar o seu caldeirão antes de começar a cozinhar? Né? Você está já no processo de cozinhar, você já está pronto para servir essa sopa para os outros, né? Então a gente também vai entendendo na prática, conforme a gente vai vivendo as coisas na prática, que momento que eu tô, né? Porque para mim, antes do I Ching, era uma coisa assim, meio, sei lá, tô refinando, então tô refinando. Era muito assim, meio binário. Então, eu acho que quando a gente começa a estudar I Ching e ver todas essas possibilidades, todo esse arco-íris que o I Ching vai abrindo de possibilidades, tem momentos que você tem que ser egoísta, tem momentos que você tem que ser altruísta, tem momentos que você tem que se salvar primeiro, tem momentos que você. É assim. E eu acho bonito, né? Porque como a nossa I Ching tem base taoísta, não confucionista, não tem tanto moralismo, né? Tem essa naturalidade de enxergar as coisas sem tanto pesar, né? De culpa, de inadequação, né? Eu adoro a frase do I Ching, nenhuma culpa. Eu quero ter uma camiseta escrito nenhuma culpa, né? Porque a gente vive, às vezes, caminhando com culpas e aquilo só. Tinha uma psicóloga minha que falava, a culpa ocupa, né? Então, eu acho que estudar essa filosofia vai
vai libertando, né? E E é são tremendos interessante, mergulhos. sim, muitos. Eu E acho que é vocês. interessante, você Não, pode pode falar. falar, pode. É que a Sheila falou isso, e é interessante que às vezes a gente se vê ali no, sei lá, no momento da vida meio tumultuado, meio, parece que você não enxerga a saída, e quando você começa a colocar a questão para o Xing e ele te mostra, olha, você está ali na etapa final, né? Isso está acabando, né? Logo vem o Yan, né, para o novo ciclo, né? Então você consegue enxergar que quando a gente está envolvida na situação, as coisas não são tão claras, né? E quando você começa a enxergar, não, mas eu tenho o caminho A, tenho o caminho B, porque o Xing vai te mostrando que tudo bem, a situação é essa, mas tem um caminho de solução, né? Você pode caminhar de uma forma que às vezes se torna o processo mais leve, não que você não vá passar, mas torna esse processo mais leve, até para diminuir o foguinho do coração, às vezes. Então, eu acho interessante isso, você conseguir enxergar em que lugar na fila você está. Né? Tá chegando a minha vez, não está chegando? Isso eu acho interessante. E vocês já conseguem, assim, ver esse lugar da fila sem ter que jogar o Xing como um oráculo? Só percebendo a situação, né? Percebendo assim, nossa, aqui eu estou vivendo um conflito. Será que eu estou vivendo, né? Eu estou sendo muito céu e a outra pessoa muito água, né? Você já consegue enxergar essa situação assim, sem ter que jogar o I Ching necessariamente como um oráculo, só pensando, né, em como você está agindo, como a situação está, e como você está, e como é essa relação? Outros professores, outros alunos também, se quiserem falar, fiquem à vontade aí para levantar mãozinhas. Ô, Lari, eu tô num período de bastante mudança, sabe? E eu acho que eu consegui enxergar isso antes, assim, nossa, virou de cabeça para baixo, né? Mas aí, não, é isso mesmo, né? Para acontecer o novo, para mudar esse ciclo, precisa deixar algumas coisas para trás, né? Então, já deu aguça a nossa atenção para prestar atenção, para ficar atento a essas questões do céu, né? Do homem e da terra, né? Isso acho que dá uma despertada, deu uma despertada, assim. Muito bom, obrigada, Isa. Obrigada. Sheila, você quer falar um pouquinho sobre a sua prática? Sim, rapidinho, porque eu quero ouvir mais do que falar, tá? Mas eu vejo o I Ching como um cinto do Batman, sabe? Tem mil utilidades, né? Porque eu até vou pegar uma frase do professor Paulo, que eu estava um dia falando, você mesmo, não arregala as galinhas, não. Que foi um dia que eu falei assim para ele, eu não acredito que eu estou fazendo essa pergunta, né? Era uma pergunta, olha para você ter uma ideia, eu tinha perdido a aliança, meu companheiro perdeu a aliança. E aí ele escreveu assim, né? Porque eu falei, como assim? Eu estou perguntando do anel e tem guerras e tem coisas, né, no mundo muito maiores do que isso. E ele falou assim, eu tô até aqui, ó. O seu anel brutal tem o mesmo peso de grandes guerras. O pequeno e o grande não têm distinção, são os mesmos movimentos. Então, assim, eu achei tão bonito. Eu falei, nossa, que bonito. Porque, assim, quando a gente conhece o I Ching, a gente pode usar para as coisas mais grandes, assim, para as coisas maiores da nossa vida e para as coisas mais práticas do dia a dia, né? Então, muitas vezes, por isso que eu quero, assim, mostrar como estudar o I Ching e conhecer essa ferramenta. Eu acho que é uma ferramenta. Uma hora você precisa de um martelo, uma chave de fenda, um serrote, né? Então, como eu uso? Vou dar vários exemplos, assim, e eu quero ouvir. Mas tem momentos em que eu tô meio confusa do momento que eu tô vivendo, às vezes não tá claro, né? Eu sou psicóloga, faço terapia, mas mesmo assim tem momentos que não tá claro aquela emoção em mim, aquele cenário que eu tô vivendo. Então, várias vezes, às vezes eu pergunto, né? Qual é o cenário que eu tô vivendo nesse momento, né? Ou um esclarecimento sobre o que eu tô sentindo, né, nessa situação. E aí aquilo já começa já traz Yang, né, para o Yin, né,
para o que eu não estou enxergando direito, já traz uma clareza que entendi. Às vezes eu quero já uma orientação, então passei por um momento de queria saber como eu fazia o desmame da minha filha, né? Então fui lá, uma orientação de como fazer o desmame, então já queria mais um guia, né? Não queria só um flash do que eu estava vivendo, né? Então eu digo assim que dependendo das nossas situações, é uma coisa que a gente promove muito isso no nosso curso, que é ensinar o que perguntar, né? Destrinchar aquela informação até saber o que eu quero saber mesmo, né? Eu quero uma orientação, eu quero um esclarecimento, eu, eu quero saber como eu faço isso de uma forma harmônica, né? Com menos conflito possível. E assim, eu já usei o I Ching para parecia estratégias de guerra, assim, eu queria muito uma coisa e tinha muitas variáveis envolvidas, e nossa, era o tempo inteiro, assim, se eu fizer esse movimento, agora é a hora desse movimento, agora é a hora disso, e o I Ching lá, eu juro que eu sentia como se fosse um general, né? O I Ching era usado também antigamente nesses momentos de guerra, né? Então, uma coisa bem prática, eu queria um objetivo, eu estava lá, assim, com sangue no olho, querendo aquilo, tinha a ver com os meus princípios, então, eu já usei em coisas assim, de orientações, né? E já usei assim nas coisas mais sutis e mais idealistas, mais espirituais, né? De entender de caminhos grandes de vida, se seguir aquele caminho era um caminho de vida, né? Enfim, assim, para mim, eu acho que eu teria que. Eu até abri aqui meu Notion com 500. Tenho pasta da família, pasta pessoal, que são mergulhos internos, pasta de consulente, porque eu acho muito bonito como é isso, você vai, se senta, né? E escreve sobre, então tem toda uma elaboração em cima das suas questões. Às vezes já cheguei a perguntar se era, como né, somos terapeutas, né? Se era justo reajustar o valor da consulta, porque eu queria saber se teria bom para mim e para os outros, né? Então não é que eu queria só sair ganhando, mas é momento de eu reajustar, né? É justo, vai ser bom para todo mundo eu reajustar. Então tem vários tipos de conversa. Então eu acho muito bonito, enfim. Mas eu quero mais ouvir. Que essa é a forma como eu enxergo o I Ching no dia a dia. A gente está com a nossa turminha aqui quase completa. E agora eu queria chamar a Carol para falar um pouquinho também sobre a experiência dela no I Ching, né? Antes, né, do curso, durante o curso, né? Eu gostava muito das interpretações da Carol, porque desde o começo ela interpretava super bem, né? E a gente, né, falava, nossa, Carol, não é que sua interpretação tá boa? E ela falava, não, é que eu sei interpretar texto, eu leio o texto do livro do Mestre Shen, e aí eu consigo interpretar bem, né? Mas além disso, agora eu acho que ela está com um nível super bom, assim, de interpretação, mais sensível, fazendo bem as perguntas, né? Carol, pode entrar para falar um pouquinho para a gente da sua experiência? Posso sim. Vou tentar honrar essa experiência. Bom, então, boa noite. Bom, eu acho que antes de mais nada, o I Ching, pelo menos ele foi para mim, né? Tá sendo e é. Eu acho que é um processo de autoconhecimento, né? Então, de um certo modo, quando a gente vai passando pelos ciclos e vai aprofundando e vai olhando para isso tudo, tem uma beleza muito legal. E aí eu vou falar algo completamente particular, né? Eu acho que ao longo do tempo do curso, acho que durante o curso do I Ching, todo mundo vive muitas coisas. Eu vivi, por exemplo, a doença da minha mãe, a perda dela, e foi fundamental, assim, porque eu brinco que eu voltei a viver os ciclos do I Ching de um modo mais didático. Então, a gente brinca, na nossa turma, a gente brincava que era parte teórica e a parte prática, que é quando a gente tomava os esporros da vida prática. Então, assim, para mim fez total diferença desde perguntar coisas bestas, assim, que na época para mim eram grandes dilemas. Então, saber se eu deveria pedir um cuidador para minha mãe, por exemplo,
E o I Ching fala, fica quieta aí, fica na sua, fica de boa. Depois de 2 semanas minha mãe ser internada e eu não precisava de nada disso. Sobre reajustes de consulta, sobre caminho terapêutico, muitas vezes, que a gente precisa fazer, até para saber as minhas limitações de algum caso, se é um caso muito difícil, fazer essas limitações assim. Aqui é uma limitação minha. Será que é melhor se eu indicar um outro colega? Saber essas limitações práticas. Eu brinco que o I Ching ele deve ficar muito pé da vida com a gente, porque a gente tem muitas inseguranças quando pergunta, né? Mas uma coisa que a gente só aprende no ciclo, né? No ciclo que a gente vai fazendo, é que o I Ching é uma construção. E assim como na vida, a gente vai olhando para essas construções de um modo mais maduro e mais bonito. Então, hoje, quando eu brinco, quando sai um hexagrama, ele convida a gente para refletir sobre a situação real. No começo, a gente tem 50 perguntas para fazer. Hoje em dia, eu acho que a gente faz uma e tenta só entender só uma. E eu acho que é isso, assim. Eu acho que o Xing, ele me ajuda, me ajudou, está sempre me ajudando em coisas práticas. Às vezes, você tem decisões muito do dia a dia para tomar, né? Você tem decisões que são pequenas, mas que vão interferir na sua vida, né? Então, é um reajuste de paciente, é uma fórmula mais adequada para o paciente, é você ter mais segurança na atuação, eu acho que, acima de tudo, para mim, o I Ching é o momento em que eu escuto, né? Em que eu escuto algo que não sou eu mesma. É que a gente está muito acostumado a perguntar para si. Então, se eu pudesse definir de um jeito bonito, o que a gente aprende no I Ching é a ouvir e a ter um tempo para refletir sobre as próprias perguntas, que na verdade às vezes você já sabia, você não queria ouvir, mas o Xing vem e dá aquele tapa, como acho que é a Fê que fala, né? O Mixing. Então a gente aprende a tomar tomar umas invertidas mesmo, de dizer você tá ansioso, olha, aqui não é desse jeito, olha de outro ângulo. E isso é muito benéfico. Eu brinco que é como uma amizade, só que uma amizade que tem uma visão que a gente não tem sendo amigo. Então, uma visão de quanto aquilo pode dar certo, quanto aquilo pode dar errado, para você pensar um pouco melhor. É uma voz amiga. Eu acho que o I Ching, ele é uma voz amiga que veio. A gente costuma falar, né, que o Xing não tá de brincadeira, né? Ele nunca tá de sacanagem, é isso aí. Ele sempre vem e dá o recado que tem que dar, né? Assim, é aquele recado que às vezes é duro, né, de ouvir, aquele recado que às vezes nem os nossos melhores amigos têm coragem de chuchar assim na nossa cara, né, que a gente tá fazendo merda, mas ele vai lá e dá, né? E o Xing, ele é muito paciente também com a gente, né? A gente tem um hexagrama que o Xing fala com a gente, fala, olha, filha, já respondi isso aí, não pergunta de novo. Mas ele é muito difícil também de acontecer, de passar, né? De dar. Para mim, pelo menos, ele quase nunca dá. Então, ele é muito paciente, porque ele entende também que a gente, né, às vezes está perguntando a mesma coisa sobre ângulos distintos, que a gente está confuso, né? Porque a gente está confuso. Mas é isso aí, o Xing não está de sacanagem, né? E aí, às vezes, ele dá essas. Mas é bom, né? A gente ter esse espaço, né? Para a gente entender, né? Qual é o cerne das nossas questões, a gente se ouvir também, né? Que é aquela coisa, né? A partir do momento que a gente escreve, né? A pergunta, a gente precisa coordenar, né? Todo o nosso ser para entender o que que a gente realmente quer saber daquilo ali, né? Porque a gente, às vezes, não quer solução, né? Mas, às vezes, a gente só quer entender o que está acontecendo, né? E o I Ching mostra realmente, assim, né? Esses panoramas. Muito obrigada, Carol. É, queria chamar agora uma outra das nossas alunas, a Juliana, né? Que também está super bem aí no- nos, nas consultas, né? Usando bastante o oráculo. Ju, Eu tô com umas dificuldades aqui tecnológicas. Peraí. Ai, caramba. Ó, o celular. Peraí. Pronto.
Ai, meu Deus, peraí. Tá vendo? Tá ouvindo? Tá bom, vou falar bem rapidinho, então, já que, né, assim, realmente o Xing, assim, um livro maravilhoso, né, um sábio que tá aí nas nossas mãos aí, só que tá nas nossas mãos, a gente não sabe o que fazer com ele, né? Vejo muita gente consultando o Xing, o livro, vejo muitas pessoas falando, eu sei Xing, a pessoa vai lá, lê o livro, né, faz a consulta do oráculo e lê ali, e acha que tá legal. E é legal, né? Só que assim, a gente aprende no curso uma diferença absurda, né? Quando a gente pega cada hexagrama, ou antes disso, tem os fundamentos, tem toda a explicação desse conhecimento, né? E realmente, assim, é muito diferente quando a gente faz um estudo profundo, como é feito com vocês aí, ou com qualquer escola bem séria, né? Nesse estudo, né? E aí, a gente não fica só nessa questão do oral, que é extremamente útil, importante, né? Mas fica também, né, com, com esse aprendizado mesmo, com o nosso dia a dia, né? Como você estava falando, né, Lari? A gente se percebe muito metal, se percebe muita água, se percebe muito sei lá o quê. E nessa dificuldade do dia a dia, a gente vai tentando administrar e se percebendo, né? Então, eu acho que o Xing realmente ele muda a nossa vida, assim, né? Em termos de aprendizado, assim, né? Para a vida mesmo, para trazer para o dia a dia, para a gente se tornar, assim, nessa busca de seres humanos um pouquinho melhores, assim, né? Acho que, para mim, é isso que o Xing é a coisa mais importante. O resto, as meninas já falaram muito bem falar. Obrigada, Ju. Obrigada pela sua participação, por dividir a sua experiência aqui com a gente. E agora eu queria chamar um pouquinho o Paulo, né? Nosso quarto professor aqui, para ele também falar um pouquinho da experiência dele, né? Como é que É, ele se é, organiza aí com o Xing. uma coisa que eu queria frisar mesmo, e a Ju tocou nesse assunto, de que é muito difícil alguém ser autodidata no Xing, né? A gente precisa de ajuda. E isso eu percebi logo que comecei, porque eu comecei a estudar Xing um pouco antes de entrar, de ter o Edgar como professor. E, e eu tentava desvendar algumas coisas, mas nunca realmente deu, deu muito sentido. E, de repente, no estudo do Xing, eu comecei a fazer perguntas, e logo no começo. E isso me ajudou muito a ir decifrando e a decorando. Eu fui o primeiro aluno do Edgar, assim, em 3 meses de aula, eu tinha decorado todos os 64 hexagramas, os nomes, o que fazia, porque eu perguntava muito. E o Xing, hoje eu chego perto do Xing, ele até levanta os olhinhos, ai meu Deus, lá vem ele de novo. Porque eu pergunto, essa foi uma prática que eu mesmo me coloquei de perguntar e ter uma relação com esse Xing, né? Uma relação quase que íntima, de alguém completamente isento que não tá, que descreve para você o momento e um futuro próximo e provável daquele momento, né? Porque o Xing, como a gente já discutiu, ele estabelece as leis do universo. E esse universo que caminha junto, que caminha um só, quando eu disse para Sheila, porque a guerra e o anel dela para o Xing era a mesma coisa, porque é um único movimento, é um universo, é um verso único nisso tudo, né? E o Xing, ele se manifesta não só na hora do jogo, que a gente vai jogar as moedas, as varetas, as pedras. Ele se manifesta no dia a dia, né? Ele se manifesta, ele emerge no andar, porque ele acaba sendo fundido ao estudante. E esse eu acho uma parte muito legal, em que você pode fundir, depois de alguns anos estudando e perguntando, e levando paulada dele, né? Porque ele é meio bravo, você acaba fundindo esse conhecimento. Não veja, não é que você vai acertar mais, eu nem sei se eu acerto mais as minhas escolhas. Eu entendo melhor as minhas escolhas, e eu entendo melhor o caminho que eu percorro. É, 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 ah, mas o entendimento de mim
não é um entendimento pessoal. É por isso que no meu caminho, na minha experiência, não vejo o I Ching apenas como autoconhecimento, porque ele não diz respeito a mim, ele fala do todo, né? Quando o I Ching fala com você, ele não está falando do movimento apenas teu, ele está falando do teu movimento nesta sinfonia. E por isso eu não chamo o I Ching de apenas de autoconhecimento. Eu falo que o I Ching nos clareia o caminho. Né? Ele clareia o caminho. E para mim é muito importante, a Sheila também falou disso, que nós vivemos uma cultura judaico-cristã absolutamente em que tudo se gira em duas coisas, culpa e medo. Temos culpa e medo todo o tempo. E é tudo isso que a televisão, as mídias, as nossas formas de leis, as nossas religiões, tudo nos coloca culpa e medo, né? Até quando você vai estar dirigindo, tem o pardalzinho para te multar, é culpa e medo, né? Quando você vai, olha, não faça isso. A nossa moral é baseada em culpa e medo. O I Ching, ele relaxa, ele fala assim, nenhuma culpa. Porque ele é absoluto, ele não é imoral, eu falo que ele é amoral. Ele não tem uma moral estabelecida de culpa e medo, cuidado, não faça isso porque você é uma pessoa horrível. Ele não tem essa conotação, né, de pecado. Ele é matemático em sua origem, né? E no dia a dia, e eu gosto de trabalhar no dia a dia, e existe um flor de ameixeira, o I Ching flor de ameixeira, que eu particularmente gosto muito de usar, que é o I Ching sendo entendido nas coisas, nos acontecimentos cotidianos, né? Mas além do flor de ameixeira, o I Ching entendido também em sua... às vezes você se vê numa situação. Eu já me vi numa situação de restrição, sabendo, olha, eu estou na terceira linha de restrição, eita, então é melhor recuar. Eu tô, por exemplo, na sexta linha do poço. Bom, então eu vou deixar minha porta aberta para quem quiser aprender, né? E a gente vai se entendendo, mas esse conhecimento não diz respeito a mim apenas. É importante, para mim, eu acho importante entender essa história e no meu caminho com o Xing, né? É claro que ele vai em questões muito pontuais. Eu vou contar um causinho aqui, que eu fiquei de contar uns causos. Eu vou contar um causinho. Uma vez, uma amiga desesperada me ligou às 8h30 da manhã. E o I Ching, às vezes, é literal e às vezes não. Mas nessa vez, essa minha amiga estava bem aflita, porque um sobrinho dela tinha sido sequestrado e ela queria saber o que tinha acontecido, como ele estava, né? E o Xing foi muito legal e eu acho que é uma relação boa que eu tenho com ele. E ele me deu uma linha que eu vou ler para vocês. O arrependimento desaparece. Desnecessário procurar o cavalo perdido, ele voltará sozinho. E encontra um homem mau, nenhuma culpa. Quer dizer, e foi tão interessante porque meia hora depois ele ligou, ele tinha sido libertado e ele mesmo ligou para a família foi buscado e deu tudo certo. Mas essa relação com o I Ching, construída em 300 mil perguntas, me faz ter talvez o I Ching ele tem às vezes ele pode ser muito difícil de interpretar, mas às vezes ele é literal como essa resposta, né? Veja só, são 64 hexagramas, 6 linhas em cada hexagrama e ele deu esta linha, né? Eu achei muito pontual e uma relação boa que eu tenho com ele, eu acho. Mas é isso, gente. É muito legal, né? Perceber que não tem, né? Assim, coincidência, né? Porque tá tudo relacionado, né? Tudo interligado, né? E essas probabilidades, né? São muito interessantes, assim, né? Eu tenho aqui mais um relato de uma pessoa ilustre, assim, que não foi nossa aluna, mas que foi minha companheira de estudo de Xing, né? Acho que muitos de vocês conhecem. Vou passar aqui um pouquinho. É a Helena, né? Ela fez a gentileza de gravar um videozinho pra gente, né? Uma experiência dela, né? Com o Xing. Vamos ver.
Olá, queridos amigos, queridos novos estudantes de Xing. Eu venho aqui humildemente deixar um pequeno relato sobre a minha amizade com o Xing ao longo de todos esses anos. Eu realmente considero o Xing um texto sagrado e tenho total confiança nas orientações que me foram passadas ao longo de todo esse período, beneficiando minha vida em muitos aspectos, né? No desenvolvimento espiritual, nas questões cotidianas de relacionamento, de trabalho, na orientação de períodos mais favoráveis para realizar uma viagem, né? Orientação para favorecer a vida de outras pessoas. Então, tenho bastante gratidão e reverência pelo I Ching. Acho importante fazer um bom estudo, né, para saber interpretar corretamente. E é claro que para isso a gente precisa muitas vezes recorrer a consultores e professores, porque no início é mais difícil fazer isso sozinho, né? Além do que, a gente está sempre aprendendo com o I Ching e sofisticando a interpretação das mensagens que a gente recebe, né? Mas é importante estudar o método, fazer o método corretamente, do abrangente para o específico, sem pressa, né? Para a gente não ter uma resposta equivocada. Às vezes a gente bate papo com o I Ching porque a gente não entende completamente uma resposta, então a gente faz uma outra pergunta para elucidar a resposta anterior, né? E esse bate-papo vai trazendo uma série de informações. E uma sugestão sempre é aquietar um pouquinho o coração. Eu sei que muitas vezes quando a gente recorre ao I Ching o coração está agitado, mas talvez fazer uma pequena respiração, acalmar a mente, invocar a força da nossa linhagem, né, que foi transmitida de forma tão fidedigna, né, através dos professores, para que a gente possa interpretar da maneira mais assertiva possível. Então é isso, queridos. É uma boa conversa aí para todos. Não pude estar presente, mas desejo que seja frutífera a reunião, tá bom? Beijos. Muito bom, gente. Bom, essa foi a Helena dando, né, o seu testemunho aqui para a gente sobre o I Ching. E mais algum de vocês tem alguma coisa para acrescentar? Vocês que estão aí na plateia, né, querem fazer alguma pergunta sobre o I Ching para a gente? Essa é a hora. Bom, gente, se vocês não tiverem mais nenhuma pergunta, vou lembrar de novo para vocês preencherem a nossa planilha, que a gente colocou aqui o link, para vocês terem acesso a essa gravação, né, desse bate-papo, e também para receberem, né, novas notícias aí de outros bate-papos que a gente está querendo fazer. A gente também queria saber sobre o que vocês gostariam de saber, né? Para quem deseja começar a consultar o Xing, qual seria o caminho? Muito obrigada pela sua pergunta, Lorena. Era o que nos faltava aqui, né? A gente vai tem uma novidade para vocês que é muito legal, que a gente está planejando, né? Um de novo curso de princípios de Xing, né? Então, a gente vai fazer um curso novo de princípios, né? Esse curso vai ser, né, sábados e domingos, né, do dia 6, 7, 13 e 14 de abril, né? Então, a gente vai fazer dois períodos cada um desses dias, né, das 10 ao meio-dia e meio, das 2 às 4h30, né? Nós vamos os quatro dar aula, então a gente vai fazer várias duplas dinâmicas aqui ao longo desse
desse curso, então vocês vão ter a oportunidade de ter aula com os quatro, então a gente vai ver, né, muito dessa forma, né, diferente, cada um tem de ver o I Ching, né, de olhar para a mesma coisa, para o mesmo princípio, para as mesmas coisas, mas cada um com o seu toque pessoal, né? Se vocês estiverem no curso de princípios de I Ching, a gente vai ver esse começo, né, dessa caminhada. A gente vai ver da onde surgiu, né, quais são as bases, a gente faz um estudo bem aprofundado dos trigramas, né, antes da gente começar os hexagramas. Aí a gente vai aprender como jogar o I Ching, né, como fazer as perguntas, né, como interpretar, né, as respostas a partir, né, de um método, né, esse método que a Helena falou, que foi passado para a gente pelo mestre Shen, né? E a gente vai aprender como fazer esses jogos, né? Depois do curso de princípios de Xing, a gente tem toda a formação nos hexagramas, que é um curso um pouco mais longo, né? Onde a gente vê semana a semana um hexagrama por vez, a gente vai destrinchando o hexagrama, né? Vai vendo, né, o simbolismo puro, o ideograma antigo, né? Vai olhando linha por linha o que cada uma delas significa. Mas esse é o nosso caminho, né? E esse caminho começa, né, debaixo dos nossos pés, no nosso primeiro passo, uma caminhada de 10.000 léguas começa no primeiro passo, né? E o primeiro passo é, então, esse curso de princípios de Xing, tá? Se vocês tiverem interesse, podem falar comigo, com a Sheila, com o Ian ou com o Paulinho, né? Mas o Paulinho é quem está coordenando, né? Juntando as inscrições. Paulo, você deixa o seu WhatsApp aqui no chat para as pessoas entrarem em contato, né? Tá aqui, né? Na verdade, tá aqui o contato do Paulo. Mas qualquer coisa, se vocês quiserem, podem falar também comigo, com a Sheila ou com o Ian, tá bom? Muito bom. Ian, você ia falar alguma coisa? Não, Lari, podemos encerrar. Acho que está tudo certo. Escreveu aqui que a gente precisa tomar um chazinho para entrar nessas aulas, né? Um chazinho é sempre bom, porque a gente pode, né, viajar um pouquinho melhor nas nossas aulas. Mas é isso, gente. Essas aulas são online, viu? Então a gente vai ter links para entrar, então essas aulas não são presencial, são online. Tudo E bem? serão gravadas também, né? Quem, de repente, se nesse final de semana as pessoas não conseguirem, tem como estar no grupo e acessar depois, né? Então tem como estar com a gente. Aí a gente deixa essas gravações, né? Assim, vitalícias, a gente não tem, né, previsão de tirar elas do ar. Então, você vai ter sempre as bases disponíveis, né? Sempre o método disponível para quando você for jogar, tiver alguma dúvida, né? Então, é isso, gente. Muito obrigada e até a próxima. Obrigada. Obrigado, pessoal.